Olá pessoal, neste vídeo vocês vão conferir como se dá a periodização da história da humanidade. Além disso, vocês vão perceber as suas contradições e críticas. Designamos de periodização da história a divisão da história em épocas, períodos ou idades. A prática desses recortes remonta a tempos antigos e cada época ou civilização tem usado diferentes critérios. Ao descrever a história de um povo, adota-se por muitas vezes uma divisão de acordo com as diversas fases políticas atravessadas por essa sociedade, além de se ater a questões econômicas e também sociais. Desta forma, podemos dividir a história do Brasil em 4 importantes períodos. Esse primeiro período será denominado como pré-cabralina ou pré-histórico, que vai designar todos os acontecimentos do Brasil anteriores a 1500. Já o segundo período será denominado como Brasil colonial, que vai corresponder ao período em que Portugal invadiu o leste da América do Sul. Entre 1822 a 1889, o Brasil viveu o seu período imperial. Já o período republicano iniciou-se em 1889 e vai até a contemporaneidade. A divisão da história é um método usado para separar a história da humanidade em períodos cronológicos com características em comum. A historiografia utiliza critérios para dividir os períodos. Geralmente, esses critérios estão relacionados aos aspectos de cada época, como as mudanças significativas da humanidade no âmbito cultural, político e social. A história da humanidade é dividida em 2 grandes períodos, sendo eles o pré-histórico e o histórico. Sendo assim, a pré-história será dividida em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, vai ter início com o surgimento dos primeiros hominídeos na Terra. O Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, inicia por volta de 10.000 a.C. Já a Idade dos Metais vai iniciar com a fabricação dos primeiros instrumentos em metais. O período de transição, conhecido também como proto-história, vai caracterizar a saída da pré-história para a história. Essa mudança vai se dar através da consolidação e a invenção da escrita. Após o surgimento da escrita, a história vai ser dividida em 4 períodos. São eles a Idade Antiga, que é um período que vai se estender desde a criação da escrita até a desagregação do Império Romano, em 476 d.C. A Idade Média inicia-se a partir do século V, logo após a queda do Império Romano do Ocidente, e termina no século XV, com a conquista de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano. A transição da Idade Média para a Idade Moderna foi marcada através da intensificação do comércio, desenvolvimento de grandes cidades e da consolidação da burguesia enquanto grupo social muito poderoso. Assim, a Idade Moderna foi marcada por grandes transformações, como o desenvolvimento comercial, a expansão marítima, o início da colonização, a consolidação da escravidão, além de diversas reformas religiosas. Esse período tem início com a queda do Império Bizantino e se encerra em 1789, com a emblemática Revolução Francesa. A Idade Contemporânea passou a ser utilizada pelos historiadores a partir do século XIX. Iniciou-se em 14 de julho de 1789, quando a Bastilha foi tomada pela população parisiense, evento que deu início à Revolução Francesa e estende-se até os dias de hoje. É a partir deste período que as pessoas consideradas subalternizadas ou até mesmo excluídas de um processo de socialização começam a fazer a sua luta social. Em contrapartida ao que foi apresentado, existem diversas críticas em relação à periodização da humanidade. O problema de qualquer periodização é querer torná-la válida para um amplo espaço de povos e culturas e determinar o fato como marcador para a mudança de um período para o outro. Sendo assim, a periodização da história é tida como eurocêntrica, pois privilegia apenas acontecimentos ocorridos na Europa, como, por exemplo, a queda de Constantinopla, a Revolução Francesa, além de outros eventos.